Olá, tudo bem? Vamos revisar um pouquinho sobre átomos. Nós já tínhamos visto um pouquinho em vídeo também, para quem já assistiu. Vamos relembrar um pouco sobre o que é átomo. O átomo, então, é a menor parte da matéria. Existem diversas teorias que falam sobre os átomos, tá? Para nós, agora, atualmente, a gente considera o átomo como uma partícula que forma a matéria, que é formada por duas partes bem diferentes. O núcleo, onde eu encontro os prótons e os nêutrons, e a eletrosfera, que é a região do átomo onde eu encontro os elétrons. Cada uma dessas regiões está representada aqui na figura. Então, aqui no meio eu tenho o núcleo e ao redor do núcleo, então girando aqui em cinza, eu tenho a eletrosfera. Cada uma dessas camadas, né, dessas partes do átomo, vai ser formado por partículas diferentes. No núcleo, nós temos as partículas positivas, que eu chamo de prótons, que são essas que estão representadas em vermelho. Então, essa aqui e essa aqui. Então, os prótons sempre positivos. E eu tenho também uma partícula chamada de nêutrons, que não tem carga elétrica. Então, os nêutrons, eles ficam no núcleo como se eles estivessem isolando os prótons para que os prótons, então, não sofram repulsão, tá? Sem carga. Ao redor do núcleo, eu tenho partículas chamadas de elétrons, que têm carga negativa. Então, são essas aqui. Então, esses são os elétrons. Então, sempre em um átomo, eu vou ter prótons, nêutrons e elétrons. Quando eu estou falando de um átomo, de um elemento químico estável, eu vou sempre considerar que o número de prótons é igual, ou seja, o mesmo número de elétrons. Assim, se um átomo tem 12 prótons, ele também vai ter 12 elétrons. Se um átomo tem 15 prótons, ele também vai ter 15 elétrons. O número de nêutrons é que pode variar. E daí, para caracterizar esse átomo, eu vou usar duas letras. A letra Z significa número atômico, e esse número atômico, ele corresponde ao número de prótons. E ele vai ter também a letra A para caracterizar, que é chamado de número de massa. E o número de massa é a soma entre prótons e nêutrons. Num átomo que eu vou chamar de átomo X, eu tenho o número de prótons igual a 14 e o número de nêutrons igual a 13. Se eu perguntar para vocês qual é o número atômico desse átomo, então o número atômico representado pela letra Z, eu vou olhar aqui para o número que tem de prótons, porque o número atômico é o número de prótons, ele vai ser 14. Se eu perguntar qual é o número de massa, que é representado pela letra A, eu tenho que somar esses dois valores. Então, vai ficar 14 mais 13. São 27.
E se eu quisesse ainda saber o número de elétrons desse átomo, basta que eu olhe o número de prótons, o número tem que ser igual. Então, se são 14 prótons, vão ser 14 elétrons. Essas são características, então, que eu tenho no átomo. Um outro exemplo, se eu tiver um átomo, vou chamar ele de Y, e eu disser para vocês que o Z vale 20 e o A vale 38. Então, o que significa o Z e o que significa o A? Z é um número atômico. Número atômico é a mesma coisa que número de prótons. É uma característica muito importante de um átomo. O número de prótons, então, é 20. Se o número de prótons é 20, eu sei que o número de elétrons também tem que ser 20, porque os dois números são iguais. E quanto que vale o número de nêutrons? Daí eu dependo desse valor aqui, que é o A. Porque o A é o número de prótons mais o número de nêutrons. Se ele tem 20 prótons, qual é o número de nêutrons que ele tem para chegar a 38? 18. Então, daria os 38 aqui. Então, esse átomo tem um número de nêutrons 18. Um último exemplo agora ainda. Vamos imaginar um átomo chamado pela letra A. Se eu disser para vocês que o número de prótons desse átomo é 5 e o número de nêutrons desse átomo é 6, qual é o número atômico dele? Então, eu vou pegar só o número de prótons, vai ser 5. Qual é o número de massa dele? Eu vou somar, vai dar 11. E se eu pedir o número de elétrons, eu simplesmente vou repetir o número de prótons. E é isso que vocês têm que fazer no exercício, então. Sempre lembrando dessas características. O número atômico, que é o número de prótons, o número de massa, que é o A, que é prótons mais nêutrons, e o número de elétrons, que também é igual ao número de prótons. Ok? E é isso.